Seja muito bem-vindo a mais um videocast, um podcast do Hospital São José, horário de visita. É sempre uma alegria, uma honra ter você aqui conosco, nos assistindo e ouvindo sobre assuntos tão interessantes, relevantes, relacionados à saúde e que profissionais, médicos, profissionais lá do Hospital São José vêm compartilhar conosco aqui no nosso horário de visita. E hoje a nossa convidada muito especial. Eu tenho a alegria de ter aqui conosco a doutora Brunella, neurologista, que também atua no Hospital São José. Doutora, seja muito bem-vinda ao horário de visita do Hospital São José. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite. Doutora, a gente sabe que a neurologia tem os seus mistérios, né? A gente é muito, às vezes, intrigante, né? O que a neurologia carrega, o que ela trata, o que ela cuida, né? Mas a gente sabe que é uma necessidade, uma especialidade muito necessária, né? Sendo que o Hospital São José é referência nesse serviço de alta complexidade, que é a neurologia também. Mas hoje, especificamente, doutora, a gente vai falar sobre um assunto que a gente até tem ouvido, até repercutir bastante nos últimos tempos, né? Que é o Alzheimer. Queria que a gente começasse, né, contando um pouco para as pessoas, explicando o que é o Alzheimer, doutora. Então, Kátia, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, ela tem um cunho de fatores que podem ser modificados e outros que não são modificáveis. Então, a gente sempre vai ter uma junção, né, entre genética, que acaba colaborando muito, e os fatores ambientais que a gente pode intervir, né, como prevenção. Então, a pessoa já pode nascer predisposta ou ter uma mutação espontânea. E junto com o estilo de vida, as doenças, as comorbidades, que são os fatores de riscos bem conhecidos, Sim. a gente pode desenvolver essa doença com o passar do tempo. A gente sabe que conforme vai se envelhecendo, então a partir dos 60 anos, a cada 10 anos que passa, a gente tem o dobro de chance de ter um diagnóstico de uma demência. Nossa. Dentre elas, a mais prevalente é o Alzheimer, né? Uhum. Então, com a idade, a gente não tem muito o que fazer. Uhum. Mas os fatores que são modificáveis, Uhum. que seria tratar a pressão alta corretamente, cuidar do diabetes caso tenha, né, e não desenvolver o diabetes, Uhum. fazer exercício físico, ter uma alimentação adequada, não ter o colesterol muito alterado e tal, não fumar, enfim, esses fatores de risco que são onde a gente vai conseguir intervir e prevenir para que a doença não apareça, né? Sim. A doutora estava falando ali sobre algumas atividades, algumas ações de prevenção, né? Mas o Alzheimer não pode ser prevenido. Então, tem uma porcentagem das pessoas que vai ter o Alzheimer de cunho genético. Daí isso é muito mais predominante em quem tem parentes de primeiro grau com menos de 40 anos acometidos pela doença. Uhum. Então, a mãe ou o pai tiveram um diagnóstico muito cedo. Uhum. Esses podem ser que carreguem, né, um gene que seja uma alteração de uma proteína específica ali, que vá desenvolver o Alzheimer. Isso não tem muito o que se fazer. Ainda na questão genética, se a gente tem um parente de primeiro grau, então uma avó, né, uma mãe com diagnóstico de Alzheimer a partir dos 60 anos, a gente vai ter 30% mais chance de ter Alzheimer. Fiquei assustada agora, minha avó teve Alzheimer. Mas a gente trabalha nos que são modificáveis aí, né? Os outros fatores a gente descobriu o Alzheimer dela, ela tinha 89 anos, ela começou com 89 anos, mas foi bem rápido, assim, o processo foi bem rápido. E conforme o diagnóstico é dado um pouco mais tarde, querendo ou não, todos os sistemas do corpo já envelheceram. Então, o sistema endócrino, o sistema muscular... Fica mais difícil, né? Fica mais difícil, né? Acessar, né, algumas memórias que a gente tem ali. Então, acaba progredindo um pouquinho mais rápido a nossa visão, né? Sim. Entre essas problemáticas, a doutora falou, né, que o Alzheimer é o mais prevalente, né? Quais são os outros mais comuns, né, na área da neurologia que a gente pode dizer, né, nesse quesito da demência, enfim, o que é o mais prevalente? Como as pessoas podem se precaver, digamos assim, né? A gente já sabe. Vários médicos já vieram aqui e não tem muita receita de bolo. Né? Atividade física, comer bem, né? Aquela coisa toda, né? Mas o que é mais comum e para que as pessoas se atentem a isso, né? Dentro da neurologia, então, a doença que a gente tem maior diagnóstico, sem dúvida, é o AVC. Né? Depois tem a cefalese e tudo mais, mas coisas que são predominantemente modificáveis seria o AVC e as demências, né? Na grande gama de demências que nós podemos diagnosticar, o Alzheimer é predominante, depois vem vindo uma grande incidência da demência vascular. Nos países desenvolvidos, na China, no Japão, na verdade, eles têm muito mais diagnóstico de demência vascular do que a doença de Alzheimer. E também essa doença mista que a gente acaba vendo, né? Que é o diagnóstico do Alzheimer junto
junto com a doença vascular cerebral, acaba ficando cada vez mais predominante. Sim. Então, a questão vascular, então, quando a gente fala AVC ou doença cerebrovascular da demência vascular, os fatores de risco são praticamente os mesmos, que daí vem de novo, Mas né? por que esse índice, né, nesses países desenvolvidos, doutora? Existe uma causa? Existe um motivo? Até interessante, há um mês atrás foi feita uma conferência, um conselho de médicos brasileiros que tentaram determinar a real incidência das demências no Brasil. Porque como a gente tem um país muito heterogêneo, os países subdesenvolvidos, enfim, né? Sim. Então aqui a gente tem 5 macro-regiões muito grandes, enfim, a questão cultural predomina muito. A gente costuma não ter o diagnóstico adequado das doenças. Então, na maioria das pessoas que falecem, a questão da idade, enfim, não tem um diagnóstico muito correto, muitas vezes, porque era um idoso que estava com um declínio cognitivo, coloca-se lá no atestado de óbito o Alzheimer. E daí a gente fica com esse boom aí de Alzheimer aparecendo, mas isso não reflete exatamente a foto da demência no Brasil. Então foi feito esse conselho aí, né, entre geriatras, psiquiatras, neurologistas e médicos da saúde coletiva, para a gente conseguir quantificar exatamente o que a gente tem de demência aqui, né? E acredito que se por conta dos fatores de riscos que são modificáveis e também pela incidência grande do Alzheimer aqui, a gente tem essa maior prevalência. E nos outros países, como a questão ambiental acaba um pouco melhor tratada, a gente tem diagnóstico maior da demência vascular. Mas é uma coisa que está mudando ainda. Sim, sim. A gente vê também hoje, de um tempo para cá, né? Eu acho que na pandemia deu muito isso, né? As pessoas quererem cuidar um pouco mais da saúde, assim, procurar academia, ir no médico regularmente, o que deveria ser algo comum, rotina das pessoas, né? Aquele check-up, enfim. Porque quando o diagnóstico precoce é mais fácil do tratamento, né? Então, enfim, a gente sabe disso. Mas a doutora acredita também, assim, que esse romper, digamos assim, da busca pela qualidade de vida contribui para a diminuição desses problemas neurológicos, doutora? Com certeza. A grande maioria dos problemas neurológicos. Até o controle de outras doenças neurodegenerativas, igual esclerose múltipla, ou também, não é neurodegenerativo, mas enfim, enxaqueca. Todas essas nossas doenças neurológicas têm um cunho. Enfim, acho que a maioria das doenças cardíacas também, neoplasias, algumas que têm essa relação ambiental, de alimentação e tudo, no estilo de vida. Vocês recomendam, os neurologistas também? Faz atividade física, vai lá treinar, falam também? Eu falo que eu tenho uma vontade muito grande de conseguir persuadir o paciente a ele entender que isso é o mais certo. E a gente tem que individualizar muito, né, a conduta, porque tem paciente que prefere fazer atividade física para não ficar restrito ao leito e não depender da família. Tem paciente que quer fazer atividade física porque quer viajar por muitos anos. Então, a gente tem que entender a pessoa que está na nossa frente para conseguir achar o argumento correto e persuadir para que ela faça o que a gente sabe que é adequado, né? Claro que não é nada fora do básico, que todo mundo sabe, mas se a gente consegue, né, ter esse cunho de pegar o paciente no que é mais importante para ele, às vezes é a relação com os filhos, e às vezes ver um neto crescer, a gente consegue ter mais engajamento, né, no tratamento. Eu estava aqui, a doutora, comentando sobre algumas coisas, assim, né, a respeito da neurologia, enfim, de tratamentos. Eu fiquei pensando, quando a gente está se referindo aqui sobre o Alzheimer, nosso assunto principal aqui nesse momento aqui do podcast, mas quando que as pessoas podem desconfiar que existe a possibilidade delas estarem desenvolvendo Alzheimer? Como é que é, assim, para que as pessoas se antenem a essas informações e procurem, né, uma ajuda? Isso é não vou dizer uma incógnita, mas é uma coisa que é muito prevalente, porque as pessoas acabam notando até uma patologia separada do Alzheimer, né, que é o declínio cognitivo leve, que se suspeitava que poderia virar Alzheimer em algum momento.
Porque a pessoa em si sente que a sua funcionalidade diminui. Então, pô, antes eu conseguia lembrar de todos os afazeres e agora eu não me lembro de mais nada. Antes eu era muito pontual, resolvia as coisas, né, com muita prudência, resolvia problema complexo e agora eu não consigo nem pagar uma conta num Pix, por exemplo. Então, a pessoa já sente que tem algum declínio. Aí a gente acaba mais no diagnóstico diferencial, né, entre as doenças psiquiátricas, que também é um diagnóstico muito grande que tem que ser feito, porque esquecimento, falta de concentração, também são critérios diagnósticos de ansiedade e depressão. Então, o neurologista muitas vezes acaba nessa parte aí da neuropsiquiatria, que a gente, né, acaba se envolvendo um pouco, porque o paciente vem com essa queixa subjetiva de, pô, eu não me lembro mais, eu não me lembro o que eu ia fazer, não me lembro o nome da pessoa que eu encontrei na rua, né? E isso é por uma questão de sono inadequado, ou uma ansiedade, ou uma depressão que precisaria estar corretamente tratada, a gente tria, e, enfim, caminha para o profissional correto, né? Mas, geralmente, quando se tem o diagnóstico de Alzheimer, não sei se foi assim com a tua avó, a pessoa não tem muita noção do que está acontecendo, então não percebe que está esquecido. E até é interessante, tem um estudo que mostra o que é mais preditivo de eu saber, não, realmente essa pessoa tem uma demência ou ela só está deprimida? É quando o familiar chega no consultório falando, ó, não era assim. Ó, ela tá esquecida. Ó, guardou o dinheiro embaixo do colchão e falou que a secretária que roubou. Não, imagina. E a pessoa sempre na defensiva, porque ela não reconhece que ela tá esquecendo. Não, porque realmente o dinheiro não estava lá. Olhou o dinheiro no colchão, ela não lembra que foi ela que colocou embaixo do colchão. Diz, não, mas não fui eu que coloquei aí. Vocês estão falando de mim, vocês estão me trollando, né? Então, essa questão do familiar que nota que a pessoa tá com declínio cognitivo é um ponto de alarme pra gente no consultório já pensar que, opa, tem alguma coisa aí um pouco mais grave. Eu lembro que a minha avó, assim, até chegou num tempo em que ela tinha, como se ela, eu não sei se é esse termo, assim, mas como se ela tivesse perdido a memória recente, assim. Por exemplo, ela não lembrava qual era o nome do meu marido, que eu sou casada há muitos anos, não, e assim, naquela época, assim, né, ela faleceu faz uns 5 anos, então, assim, já era mais de 10 anos que eu era casada, então, assim, ela não lembrava disso, mas lembrava dos netos, lembrava o nome de cada neto, dos filhos. Minha mãe tinha se mudado recentemente, ela não lembrava que aquela casa era nova da minha mãe. Então, umas coisas assim. E com o tempo, eu não sei como se explica, doutora, até a gente pode esclarecer isso para as pessoas. Eu lembro quando eu levava ela ia no geriatra e depois no neurologista, né? Mas o acompanhamento maior era com o geriatra. Ele falava que como se tivesse me corrige, por favor, mas é como se tivesse um sombreamento, assim, no cérebro dela. Eu não sei como é a explicação, assim, mas o que acontece quando a pessoa desenvolve o Alzheimer no cérebro, assim? Então, a fisiopatologia do Alzheimer, né, por que ele aparece? A gente tem dois principais problemas dentro do cérebro. A gente vai ter a patologia amiloide, que é um tipo de proteína que não era para estar lá, bem dizendo, assim, mutada do jeito que está, e ela acaba ocupando espaços que outras células de defesa deveriam estar ocupando. É nítido visualizar isso no exame? Dá para fazer isso dá para ser visto, né, em estudos anatomopatológicos. Então, depois que a pessoa falece, você coloca uma lâmina, né, no microscópio a partir de uma biópsia, você consegue ver isso muito bem. E hoje em dia, por exemplo, essa proteína amiloide, a gente consegue fazer ou um PET amiloide ou uma punção lombar e pesquisar essa molécula no líquor, né, que é o líquido que envolve o cérebro. Então, a gente tem essa parte da proteína amiloide e também a proteína tau, que é uma proteína que deixa as células do cérebro gordinhas e bem estruturadas, e ela acaba sendo mutada e ela fica num enovelado e faz com que as células fiquem diminuídas. Então, tendo essas duas proteínas alteradas, com predileção para a área da memória, no caso da demência, né, do Alzheimer, que é a região do hipocampo, faz com que essa área, eu sempre digo, envelheça um pouco mais rápido que o resto do cérebro, que é normal, que vai ter atrofia cerebral e tal, mas essa região da memória, principalmente, é onde aparece. E diferente das outras demências, por exemplo, a demência frontotemporal de corpos de Levy, essa é uma demência que tem predileção para o lobo frontal, que é aquele do freio, do comportamento. Então, os pacientes acabam chegando com a primeira queixa sendo a pessoa a gente diz frontalizada, assim, falando besteira, coisa que não falava mais, quer sair com todo mundo, o idosinho que nunca foi de sair para namorar, enfim, tem 3, 4 namorados. Então, a gente vê que dependendo do lugarzinho que a demência, né, acontece, é o diagnóstico que a gente vai ter. E o Alzheimer é isso. Então, predominantemente, a queixa maior é a da memória recente. Por isso, todo mundo fica, né, tão alerta. Sim. E depois podem vir as outras alterações também. Existe um índice no Brasil, assim, doutora, do número de pessoas que
que desenvolvem o Alzheimer, assim, ou não tem isso ainda? Tem, muito? até nesse dado, né, que saiu agora, mês passado, foi estimado que em 20 anos a gente vai ter 4 vezes o valor de prevalência, né, da doença de Alzheimer. Nossa. Então, isso é uma coisa que cresce exponencialmente. Até então, a gente pensava que em 2 anos, na verdade, em 10 anos, a gente dobraria esse número de doença, né? Agora a gente vai ver que vai quadruplicar. Nossa. Porque o diagnóstico tem sido feito mais rápido, tem também a questão, né, da senescência da população, então, aquilo que eu comentei, cada 10 anos a gente tem o dobro de chance de ter a doença, então acaba que a gente tem mais diagnóstico, né? O AVC tem uma prevalência também muito significativa, né? Tem aquele númerozinho que a cada 4 pessoas, uma vai ter AVC, né? A gente tá em 4 aqui na sala. E a demência, a cada 8 pessoas, uma vai ter um diagnóstico de demência. Isso é um estudo que já foi concluído e é isso mesmo no AVC, no caso. Exatamente. Né? Hoje o AVC só perde para as doenças cardíacas, de maior incidência de óbitos? No Brasil isso já está mudando. Então, o AVC acaba sendo uma das principais causas de mortalidade, né, dentro do nosso país. E que bom que a gente tem um grande material tecnológico chegando para que a gente consiga... Eu sempre digo, a gente sabe que frente à cardiologia, que já tem os stents cardíacos, aquela coisa do cateterismo, tudo muito rápido, a neurologia vem 10 anos atrás correndo para chegar, né, nessa questão. E agora que a gente está se equalizando, né, com a questão da trombólise, que já vem há muito tempo, né, mas com medicamentos cada vez melhores para isso, e também com a trombectomia, né, que é a intervenção endovascular. Mas o AVC, ele é possível prevenir. Ah, com certeza. Né? Tem os seus ali, aquilo que a gente pode fazer para prevenir o AVC, que é aquela historinha que a gente comentou aqui já no comecinho, né? Qualidade de vida, aquela coisa, alimentação adequada, exercício físico, tem algo a mais? Sono assim, adequado. Que é muito... Essa questão do sono também é muito importante, né? Para tudo, até muito mais para a memória. E quando a gente dorme, a gente tem a micróglia, que é um sistema de defesa, né, do nosso cérebro, que funciona um pouco melhor quando a gente faz aquele sono REM, que é o sono mais profundo e tudo mais. E isso todos os dias acontece, né? Sempre comento que a gente tem a possibilidade de ir para o melhor hospital do mundo todas as noites, que é o nosso próprio cérebro quando a gente dorme bem. Então, ter o sono adequado, a quantidade de horas adequada, ter uma rotina de vida mais saudável faz com que a gente consiga prevenir. Muito mais a questão da memória, mas também isso indiretamente vai se tratar na prevenção do AVC, né? Porque se você não dorme bem, no outro dia fica um pouco mais ansioso, fica mais fácil de fugir da dieta, dá mais preguiça de ir fazer um exercício físico. Então, no final, a vida saudável é o segredo, né? É o segredo. Não tem. É muito interessante isso, porque... E tudo funciona por meio da tua, né? Da tua mente, do teu cérebro. Porque se tu não conecta isso, diz assim, eu preciso resolver isso, nada funciona, né? Eu fiquei, eu acho que uns 50 dias sem fazer atividade física, voltei hoje. Inclusive, por uma necessidade, enfim, específica. E como demora pra gente entender o processo, para poder, né... maturar, digamos assim, aquilo tudo para ti, né? Então, é preciso cuidar do corpo para que a mente também esteja, né? O corpo físico gosta de um marasmo, né? Dessa coisa de manter uma rotina calma e tranquila. Agora, colocar energia na mudança é o que é mais difícil, né? É difícil. Mas, doutora, a gente sabe que o Hospital São José, ele tem buscado, né, esse aperfeiçoamento no cuidado dessas problemáticas, né, neurológicas aí. E um ponto muito interessante que o hospital tem trabalhado é esse cuidado na atenção com as pessoas que chegam até o hospital com AVC, né? Então, ali, vocês desenvolveram um protocolo, foram reconhecidos algumas vezes até, né? Agora mesmo, com esse cuidado. A pessoa que chega com AVC, ela já passa por um processo de imediato, chegando já na portaria do hospital. Conta um pouco para as pessoas, explica um pouco como é que é esse processo de entrada. Veio um diagnóstico de AVC ou suspeita de AVC e como é que começa o processo ali no hospital, doutora? Eu sou muito orgulhosa de dizer que faço parte, né, desse grupo. Nós somos agora em 5 neurologistas e todas as qualificações que vêm para o hospital e que precisam, né, de
prudência, enfim, no diagnóstico e tratamento, a gente sempre está conseguindo os melhores rankings, né, dentro do Brasil inteiro, com reconhecimento até internacional. Lá a gente tem tudo muito protocolado, então chama protocolo de AVC, e por isso que é tão importante a gente lembrar os sintomas do AVC para a população em geral, então lembrar que, a pessoa não está do nada conseguindo falar direito, a boca ficou torta, o braço ou a mão caiu, está andando diferente, veio uma tontura muito estranha que não melhora com nada. A partir desse diagnóstico inicial, que é isso que importa um pouco mais, se chama o SAMU, ou as pessoas acabam trazendo as pessoas para o hospital, e logo na triagem a gente já starta o protocolo. Então, é a primeira pessoa que vê o paciente e suspeita disso, já starta o protocolo. Depois a gente tem 10 minutos para chegar, né, um médico emergencista para avaliar o paciente, e a gente consegue isso num tempo muito menor, porque lá o paciente, protocolo de AVC já bate, entra na sala de emergência na hora. E como padrão mundial, a gente tem 30 minutos para que o neurologista, né, o médico capacitado para fazer o tratamento esteja ali. E a gente consegue fazer trombólise em menos de 5, 10 minutos. Esses 30 minutos é algo que está dentro do tempo estimado para que vocês consigam reverter as sequelas, é isso, né? Isso, então quanto mais rápido a gente chegar e ver o paciente e indicar o tratamento adequado, melhor. A gente tem 4 horas e meia, né, basicamente falando para tratar um paciente com AVC isquêmico, que é uma janela, né, que a gente diz, e às vezes essa janela pode ser estendida, mas não acaba sendo a regra. Então, se o paciente chega dentro desse delta, que a gente diz às 4 horas e meia, o protocolo está startado, o médico emergencista, enquanto eles estão ligando para nós, o paciente já desceu lá na tomo, para tudo que está fazendo, sai um paciente, entra o nosso, faz o protocolo, a gente já desce, às vezes pega o paciente direto lá na tomografia, tromboliza até lá embaixo. Esse tromboliza que a doutora falando é uma medicação? Isso, é a medicação que a gente consegue fazer nessas 4 horas e meia, né, que é a alteplase. E funciona muito bem, a gente acaba fazendo, né, alteplase dentro do, até antes, né, do que é preconizado. E lembrar que a cada minuto que passa, né, tendo um AVC, a gente perde 1,9 milhões de neurônios. Então, é o que sempre se diz, tempo é cérebro. Então, chegou lá, é toda essa loucura mesmo, porque não se pode perder um cérebro, né? Cada pouquinho é importante. Daí, feita a trombólise, também tudo muito organizado, paciente que tem geralmente um leito na unidade do AVC, que isso foi uma conquista também, a doutora Gisele trabalhou muito, o doutor Glauco, né, conseguiram isso e a gente acaba mantendo. Setor específico para tratar pacientes com AVC, né? Isso, é isso que faz a gente ter tanta referência. Lá dentro da unidade do AVC, nós temos fisioterapeuta especializado, fonoaudiólogo, assistente social, toda a equipe é treinada para que esse paciente pós-trombólise, né, chegue e seja bem cuidado. Então, tem todos os nossos protocolos ali. Logo, o paciente, ou se necessário for, consegue um leito de UTI, né? E se não necessário for, ele vai para a unidade do AVC. E ali ele fica com a gente, a média de internação é curta, porque também muito legal que ali no nosso hospital a gente tem uma certa agilidade com os exames, então às vezes a gente pede uma ressonância, agora que a gente tem a ressonância ali, peço de manhã, às vezes à tarde, à noite eu já consigo o resultado, coisa que antes era 5 dias para conseguir. Então, acaba diminuindo o tempo de internação do paciente, diminui a incidência de infecção hospitalar, então o paciente acaba saindo muito melhor do que a gente via, né, 10 anos atrás. Um facilitador. É muita qualidade. Significativo, né? Muito legal. E hoje existe ali no hospital um número assim, doutora, de quantos pacientes chegam semanalmente, mensalmente, com AVC? A cada mês a gente faz, né? Existe uma reunião, né, da unidade do AVC. E geralmente varia muito a cada mês, né? Mas são 15 trombólises, 12 trombólises, mas número de AVC que chega fora de janela, 60, muitas vezes muito mais. Mas de toda a região, né? Isso, não é só de pega Criciúma, toda a macro-região. Pega toda a macro-região. E a DOC dá isso, que a maioria dos pacientes ainda chega fora de janela. Às vezes a pessoa, tô com a boca meio torta, falando um pouquinho enrolado, vou dormir para ver se passa. E aí tu perde o tempo de chegar no hospital e ser tratado corretamente. Então, conscientizar a população, e tanto que agora, dia 28 de outubro, é o Dia Mundial do AVC, a gente faz, né, tarefas no município, a gente vai para a praça, sempre para tentar conscientizar, porque quanto mais se conscientiza, mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento. Eu lembro que fizeram tem feito, né, uma atividade nas escolas, né, o hospital tem feito isso, uma atividade nas escolas, visitado as escolas, explicando para as crianças a respeito do diagnóstico do AVC. Como é que é? Se o meu avô tiver
acontecendo isso com ele, aquilo. E tem tido um resultado muito legal, porque as crianças lembram, né? E teve algumas diretoras de escola, professoras que contaram que os alunos estavam contando para os pais aquilo que eles tinham aprendido. Então, quanto mais informação for disseminada, eu acho que, né, é mais fácil de ter um diagnóstico e poder tratar e resolver esse problema mais rápido, né? Mas enfim... É triste porque sofre com um problema, mas ao mesmo tempo nós ficamos felizes porque nós temos como resolver, né, doutora? Tem, com certeza tem. E existe eu sempre gosto de perguntar isso, assim, existe algum caso, alguma situação, assim, que tu lembre com carinho nesse teu tempo, assim, de profissão, porque às vezes as histórias marcam, né, a nossa vida e a gente sabe que, assim, olha, eu tô fazendo o meu trabalho certo, né? Lembra alguma história, assim, com carinho de algum paciente que tu recorde? Tem várias, né? Mas acho que uma que me marcou bastante foi um paciente e isso aí eu sempre digo, né? Que a gente, às vezes, tem hora e lugar para ter um AVC. Se você tá lá com o serviço adequado, com o médico adequado, a coisa dá super certo. Um paciente que é um empresário, chegou com uma afasia, que é uma dificuldade de fala bem importante, e ele tinha acordado assim. E a gente recém estava com a ressonância ali no hospital, e a gente chama isso de wake-up stroke, que é quando a pessoa acorda com o déficit. Tu não sabe se foi à meia-noite, logo que ele foi dormir, às 6 da manhã, então será que está nas 4h30? E muito, né, angustiado, enfim, por conta dessa questão da fala, a gente conseguiu ajeitar para que ele fizesse uma ressonância de urgência. Então, ali a gente disse que conseguiu ver o mismatch, né, que daria tempo de tratar. E a partir dali a gente conseguiu fazer a trombólise e o paciente ficou super bem. Nossa, agora vai no consultório conversando só pra gente, eu falo pra gente rir, porque ele tá sem sintoma nenhum. A gente fala, o ENAIDS é 0, tá super bem. Mas essa questão de a gente conseguir ter o recurso na mão e a equipe ajudar, né, é muito gratificante. Acho que isso marca bastante também. A equipe de enfermagem ajuda bastante. Às vezes precisa, tá corrido, liga para um, para outro. Não, vamos dar um jeito. Sim. Que cada vez mais a gente tenta focar o cuidado no paciente, né? E essa educação do hospital todo, e sempre teve, né, essa educação, e cada vez mais a gente fala sobre isso, e é o diferencial, né, do hospital, é conseguir ver cada um como um. Então, esse, quem sabe, não teria feito uma ressonância em outro lugar, mas ali a gente deu um jeitinho, conseguiu fazer com que ele melhorasse bem. E essas pessoas que têm AVC, doutora, depois do tratamento, depois, né, dessa medicação que elas recebem, elas precisam ter o acompanhamento do neurologista por quanto tempo? Como é que funciona esse pós, né, digamos assim? E é aí que eu digo que entra o neurologista. Então, eu tive um AVC, a dúvida maior é de onde ele veio, para que eu faça a prevenção secundária e não tenha um novo, né? Porque o primeiro, infelizmente, já foi um evento. E o neurologista entra, geralmente a gente faz consultas a cada 6 meses ou anualmente para revisar a causa. Então, se eu tenho uma causa conhecida, então o paciente teve um AVC por conta de uma arritmia. Tudo bem, é uma arritmia específica, fibrilação atrial, tem que fazer esse tratamento. A gente segue só anualmente acompanhando o paciente. Mas eu não sei de onde veio o AVC. Pode ser, às vezes, uma síndrome paraneoplásica. O paciente vai ter uma neoplasia, um câncer em algum momento. A gente acaba trazendo o paciente mais próximo e começa a rastrear com mais frequência. E, às vezes, claro, encaminhar para os colegas, né? Porque o cardiologista tem uma parte importante nisso. Quando eu penso na paraneoplasia também, às vezes mando para o oncologista avaliar também. Então, essa equipe multi aí é bem importante. É uma máquina cheia de mistérios, né? O corpo humano. A gente, às vezes, pensa que ter uma qualidade de vida, fazer exercício. Não, é só pra ficar magro, né? Mas não, né? O corpo necessita disso, né? É importante. Mas, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que a gente vai trazer esse time aqui de neurologistas, vamos aumentar aqui o espaço para contar bastante história. Mas eu te agradeço pela participação, pelos esclarecimentos, né? Para a gente conhecer um pouquinho do que o neurologista faz, de todas essas problemáticas que vocês enfrentam que ajudam a tratar. Perfeito. Obrigada, doutora. Bom, o nosso podcast de hoje, horário de visita, fica por aqui, mas eu tenho certeza que a gente se encontra em um próximo programa. Até lá!